Fala galera do Mengão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando o time do Flamengo. Essa vitória sobre o Corinthians, o Flamengo é disparado o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e a melhor defesa, né? O Mengão tem apenas dois gols sofridos, um gol sofrido pelo Vitória e um gol sofrido pelo Inter, né? Lá na primeira rodada, onde o Flamengo mereceu vencer aquele jogo e acabou saindo com empate. Olha, vamos pegar, sim, cara, pegar por merecimento, né? Se fosse por merecimento, o Flamengo hoje não teria ganho todos os jogos, né? O Flamengo teve bola na trave contra o Inter, mereceu vencer, né? Contra o Vasco, amassou o Vasco, mereceu vencer. Já o Palmeiras mereceu perder para o Botafogo na primeira rodada e mereceu perder para o Bahia, né? O Bahia que venceu o Palmeiras, mas foi por merecimento. O Bahia amassou o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Então a gente poderia jogar aí por merecimento mais 5 pontos na conta do Flamengo, que está hoje com. Deixa eu pegar uma olhada aqui, né? Esqueci quantos pontos o Flamengo tá, cara. Que loucura. Brasileirão 14, né? A gente jogando mais 5 iria para 19 pontos. 19 e o Palmeiras com 13. Caramba, o Flamengo tá com uma distância gritante já nesse início de campeonato, hein? Por merecimento, né? É isso aí, galera do Mengão. Vamos para mais um vídeo aqui do resenha, né? Resenha da rodada, falando aí desses jogos. O Flamengo venceu o Corinthians, o Palmeiras perdeu em casa para o Bahia, uma rodada meio que maluca. São nesses jogos que você perde o campeonato, né? Tomara que o Flamengo não tenha, né? Não tenha mais nenhuma surpresinha aí jogando no Maracanã. Tomara que o Flamengo não perca nenhum jogo e não empate mais nenhum jogo dentro do Maracanã, porque é sacanagem, né? É sacanagem você perder jogo jogando em casa, cara. Deixa a torcida muito triste. Piano, a respeito do futuro do Corinthians nas mãos agora do Dorival. Eu acho que o Dorival, ele vai acertar a defesa, que é um treinador que consegue organizar a defesa. Eu acho que vai ter certa dificuldade pelo que está acontecendo no Corinthians. Também não vai ter muita facilidade, não vai ter muita paciência com ele se as coisas começarem a dar errado, como o Fábio falou, né? Pela torcida, pela história que ele tem no São Paulo. Acho que isso pesa um pouco. São Paulo, Santos e Palmeiras. Só faltava o Corinthians no estado. Mas o Dorival é um treinador experiente que tem um bom time na mão. O Corinthians, apesar de ter tomado essa lambada aí, é um bom time que a gente falava que umas semanas atrás. 3, 4 semanas atrás a gente apontava isso, como um dos candidatos. Era um dos candidatos, estava vindo bem, que tinha um elenco bom, Você vê, tinha um bom largar mal, time. o preço é tão alto que já dá pra quase dizer que o Corinthians não é que não tá na briga, mas vai ser muito difícil entrar na briga. E esses elencos que a gente, óbvio que a gente analisa, né? E o Corinthians, na minha opinião, tem um dos principais elencos do Brasil, longe de Palmeiras, longe de Flamengo, que essas equipes realmente estão mais à frente, mas quando você perde jogadores importantes, o preço é muito caro realmente. A gente está vendo isso com o São Paulo, que perdeu 2 peças importantíssimas, mesmo assim consegue pontuar ainda, mas você perde jogadores referências como o Garro, de repente se o Mendes fica fora umas rodadas... Santos está sem um monte de peça. Fica sem peça, realmente cobra muito caro, o campeonato é muito difícil, é muito competitivo e com algumas outras equipes mais iguais, tu consegue fazer jogo de igual para igual. Mas quando você pega as equipes bem diferentes, no caso de Corinthians, como foi contra o Palmeiras, que sofreu na Arena Barueri, e agora pegou o Flamengo, sofreu também, fica mais evidente esses erros, entendeu? O Corinthians joga na primeira semana contra o Novo Horizontino, né? Copa do Brasil, vai ser a estreia do Dorival Júnior. E no final de semana, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, Internacional na Neoquímica Arena. Uma parada dura, o Internacional tem um time muito forte, um elenco muito forte. Minha opinião sobre o Dorival. Claro. Eu acho que pela experiência que ele tem já, né, essa bagagem de ter trabalhado em grandes clubes do futebol brasileiro e recentemente servir na seleção brasileira, ele não ia aceitar um convite, sabendo que o elenco que ele tem na mão não seria um elenco que ele pudesse ajeitar a casa e colocar o trabalho dele, né, em prática. Eu acho que é um treinador que tem qualidade para isso. O Corinthians é uma grande equipe, o Corinthians tem jogadores importantes e ele vai, né, aos pouquinhos ajeitando a casa porque tem condição
de o Corinthians continuar bem no Campeonato Brasileiro. E fazer a análise do Dorival de clube é uma coisa, de seleção é outra, né? Então fazer a análise dos últimos trabalhos dele em clube é sensacional, cara. Tá vendo o número dele, acho que dos últimos 20 mata-mata ele ganhou 19. É absurdo. Então os últimos anos dele têm sido interessantes nos clubes. Ninguém assume o time sabendo que Ganhou duas Copas do Brasil, uma pelo Flamengo, outra pelo São Paulo e uma Copa Libertadores pelo Flamengo. Exatamente. Eu acho que a perspectiva é a melhor possível, cara. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o substituto, o provável substituto do Dorival na seleção, Carlo Ancelotti, que um dia dirigiu Márcio Amoroso no Milan. Mas vamos falar de quem foi até cogitado para assumir a seleção brasileira, mas para a alegria dos rubro-negros permaneceu no Mengão. Está iniciando uma carreira como treinador profissional. O Felipe Luiz, que ontem, você viu a entrevista coletiva dele, Capita? Reclamou dos analistas de internet, que essa galera forma muita opinião, fala muita bobagem, forma muita opinião, e ele sugeriu aos torcedores não consumissem esse tipo de conteúdo. O que você achou dessa declaração do Felipe? É um momento para ele falar, né? Porque, enfim, ele dirige um grande clube e as pessoas olham com admiração para ele. Eu acho que o que ele fala... Você consome esse tipo de conteúdo? Eu... Então... Eles querem falar não, né? Não consumo. Mas não tenho muita... Esses caras que gritam, xingam o jogador de lixo, treinador de... A gente também faz críticas aqui, né? Enfim. Mas existem críticas e críticas. Críticas e críticas. Formas e formas. Exatamente. Mas assim, o que eu acho, assim, eu entendo o que ele coloca, eu acho que realmente tem um poder, né, cada vez maior de comunicação, como é que chega a informação para o torcedor, mas o que fica muito marcado é o que acontece dentro do campo, sabe? Eu acho que o torcedor mexe com paixão, ele pode ser influenciado de alguma forma. Ele é muito influenciado. Mas assim, se a gente ficar teimando aqui, por exemplo, que tal jogador do Flamengo não joga bem e o cara dentro do campo render, a gente vai passar por trouxa, por idiota. E eu acho que o torcedor do Flamengo, ele cobra, e cobrou como cobra na Libertadores, por exemplo. As atuações do Flamengo na Libertadores... O Felipe sentiu na pele depois da derrota para o Central Córdoba. Então, mas as atuações do Flamengo na Libertadores, elas não são nada parecidas com a exibição de ontem. Então o torcedor olha... Por que, Capita? Não são. A intensidade do Flamengo não é a mesma. Por que não? A intensidade não é uma coisa que você consegue imprimir? Não sei se a marcação ela é mais ajustada, se os times realmente olham para o Flamengo assim, o Flamengo é muito superior e a gente realmente tem que fechar a casinha, a gente tem que marcar, jogar por uma bola. Às vezes aqui no Brasil a gente quer, como a gente falou, alguns times do Brasil querem enfrentar o Flamengo de igual para igual, de peito aberto, a gente é capaz, enfim, aí... Alguns conseguem, outros não. Esses times que o Flamengo enfrenta na Libertadores, era assim, a LDU, eu vi o jogo antes da LDU do Flamengo, os caras sufocaram o adversário, marcaram sob pressão, os zagueiros estavam na frente da linha do meio campo, em casa. Contra o Flamengo, como foi a marcação? Os caras foram lá para trás, fecharam o meio campo, não deram espaço para o Flamengo. Jogando em casa. Jogando em casa. E é isso. Então o Flamengo de ontem, ele não foi o Flamengo da Libertadores. E por conta disso o torcedor vai pressionar um pouco, enfim, mas ele vai olhar e falar assim, mas esse não é o Flamengo que a gente está acostumado, esse não é o Flamengo o que o Flamengo pode produzir, o torcedor olha dessa forma. Mas quando você vê o Flamengo de ontem, isso tudo é retomado novamente, a confiança, a alegria, enfim. Então é pertinente o que o Felipe Luiz falou. É lógico que esses caras ele têm influência, como a gente também tem quando a gente vem aqui e dá uma opinião sobre, mas é o campo que mostra, e eu acho que o torcedor do Flamengo, com algumas observações, reconhece o trabalho que é feito, a qualidade do elenco e está muito feliz com o que está sendo produzido. Fabinho, o que você achou da declaração do Felipe? Cara, eu acho que como a gente analisa quarta, domingo, é muito jogo para o cara manter um alto rendimento assim a todo momento. Eu acho que você tem que fazer uma análise maior, mais macro do trabalho. A gente sabe que o trabalho do Felipe é muito bom. Óbvio que uma hora ou outra ele vai dar uma derrapada. E quando eles falam em alguns argumentos, que a gente pede argumentos a todo momento, né? Por que não jogou bem, por que não ganhou? E eles dão a resposta dele, a gente acha que soa muito como desculpa, que a viagem é longa, que é altitude, que essas equipes vêm jogar fechada dentro de casa. Mas eu acho super natural, quando você joga quarta e domingo, você não consegue manter uma atuação dessa. Quando você acredita que quarta-feira terça-feira o Flamengo vai fazer uma outra atuação como essa, no domingo ele vai conseguir fazer de novo e manter durante 80 jogos da temporada. O Super Mundial, ele estreitou demais o calendário em 2025.
E além, logicamente, do desgaste físico, há um desgaste mental absurdo, quase que criminoso. E as vítimas já começam a aparecer, mesmo os mais cascudos, os mais vividos, os mais experientes. Depois de uma atuação soberba na vitória do sobre o Vasco, vitória importante para o Cruzeiro, o Cássio, É isso aí, galera do Mengão. Flamengo enfrenta agora o Botafogo da Paraíba no próximo jogo. Quinta-feira, né? Então vai ter um tempo bom de descanso. Mas eu torço e peço para que o Felipe Luiz apenas leve, né? Os jogadores titulares. Mas não coloque eles. Coloque ali um time bem mesclado, bem reservinha. Porque é um jogo, na teoria, fácil, né? O Flamengo tem condições com o time reserva de vencer tanto lá como aqui. Não precisa ir lá e golear, não precisa colocar time titular ali. Eu acredito que o Felipe Luiz vai fazer esse negócio aí, né? Colocar um time em reserva e depois colocar um time. Se vencer, coloca o time em reserva aqui também, né? Aqui no Maracanã, na verdade, né? Lá no Maracanã. É um jogo que eu não vejo a necessidade de ir com o time titular, não. Aí o Flamengo vai ter uma sobrevida nesse... Como é que fala, cara? Uma folga, né? Nessas datas aí. O elenco principal, o Arrascaeta não precisa jogar nesse jogo. O De La Cruz não precisa. O Pedro não precisa jogar nesse jogo. Óbvio que ele vai querer jogar. Mas eu acho que não precisa desses jogadores entrar em campo nessas partidas aí. Eu não vejo mesmo a necessidade. Tomara que o Felipe Luiz não coloque esses caras para enfrentar esse time bem fraquinho. Aí é duas datas que você vai ter preservado esses bons jogadores. Tomara que o Felipe Luiz faça isso.